Olá, meus irmãos e amigos. Estamos trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus, cujo tema de hoje é 5 coisas que Deus nunca viu. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Deus, sendo conhecedor de tudo, será que há alguma coisa que Ele não consiga ver? Vamos estar trazendo esse tema para você. Pode parecer meio polêmico, pode parecer meio contraditório, pode parecer heresia, mas eu vou lhe mostrar que existem 5 coisas que Deus nunca viu. Está preparado para encarar esse desafio? Vamos lá. Vamos começar mostrando alguns textos que mostram a grandeza de Deus, que fala acerca da visão de Deus. Provérbios capítulo de número 15, versículo 3, a Bíblia diz: porque os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. No Salmo de número 11, versículo de número 4, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos. No capítulo de número 32, ou melhor, nos Salmos de número 32, versículo 18, vejamos o que a palavra diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Observe, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 13, o texto bíblico diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 14, diz que os olhos dele é como chama de fogo. Ele aqui é Jesus, mas como sabemos, Jesus é o próprio Deus. Então, como os olhos dele é como chama de fogo, isso significa dizer que ele vê tudo e todas as coisas. Um escritor chegou a dizer o seguinte: se num lugar escuro tiver um cachorro preto, e se nesse cachorro preto tiver uma pulga preta, até ali, naquele cachorro preto, Deus vê aquela pulga preta que está naquele lugar escuro. Então não tem como se esconder diante dos olhos de Deus. O Salmo 139 fala que se subir o céu, aí tu está. Se fizer a cama no mais profundo do Sheol, até ali a mão de Deus está, os olhos de Deus vê. Então, diante desse texto, nós temos a convicção, além de vários outros que você conhece, que Deus enxerga tudo. Deus vê tudo. Porém, eu vou te mostrar 5 coisas que Deus nunca viu. Se você pensar como eu, se você enxergar essa mensagem como eu, embora o tema pareça contraditório, você vai ver que essa mensagem visa engrandecer o nome do Senhor. Primeira coisa que Deus nunca viu foi alguém semelhante ou maior que ele. Repito, Deus nunca viu e nunca vai ver alguém semelhante ou maior que ele. Quer ver? Quando Deus foi tirar o seu povo do Egito, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, eu escolhi você para tirar o meu povo do Egito. Vai. Então, Deus conversando com Moisés, foi mais ou menos assim a conversa de Moisés com Deus. Deus, se eu chegar lá, Faraó me perguntar, quem foi que me mandou? Quem sou eu para tirar esse povo, para liderar esse povo, para tirar esse povo das mãos dele? O que é que eu vou dizer, Deus? Deus diz, diga a ele que o eu sou me enviou. Diga assim a ele, o eu sou me enviou. Por quê? Porque Faraó, ele se sentia poderoso. Ele se sentia como um deus dentro do Egito.
ele se sentia tão poderoso que achava que ninguém poderia tirar ninguém do seu controle, das suas mãos. Então, quando Deus diz só um dos seus nomes, ou dos seus apelidos, vamos dizer assim, o eu sou me enviou, Deus está querendo dizer para Faraó: Faraó, aquele que é maior que tu, que tem todo o controle, que tem todo o poder, foi quem me enviou para poder tirar esse povo. Então Deus estava mostrando ali que não há um Deus maior do que ele. No capítulo de número 32, o verso de número 39 de Deuteronômio, vejamos o que a palavra do Senhor diz. Diz assim o texto bíblico: vede agora que eu sou, e não há outros deuses comigo. Eu faço morrer e eu faço viver. Eu firo e eu curo, e não há quem possa se libertar das minhas mãos. Por quê? Porque ele é o único poderoso. Ele não consegue ver alguém capaz de tirar uma pessoa que está nas suas mãos ou algo que está nas suas mãos. Deus não consegue ver ninguém semelhante ou maior que ele. Quando Deus deu a Moisés as tábuas da lei, que deu os mandamentos, uma das coisas que Deus deixou bem claro para Moisés, para orientar o povo, que não era para fazer para si imagens de escultura, de nenhum ser que esteja no céu, nem em cima na terra, nem nas águas, nem em lugar nenhum, para que não se proste para adorar diante das imagens, porque Deus não divide, não dá da sua glória para ninguém. Deus não consegue ver outro Deus. Deus não consegue ver outro ser semelhante ou maior que ele. Então, essa é a primeira verdade. Deus nunca vai ver alguém maior ou semelhante a ele, ou vice-versa. Em Isaías capítulo de número 43, o versículo 3, a Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, irmãos, quem está nas mãos de Deus, ou o controle do mundo, qualquer que seja a situação, só Ele resolve, porque Ele é o Deus grandão, Ele é o Deus todo-poderoso. Está escrito no livro de Isaías que o Senhor está sentado sobre o globo da terra. Me encontre na Bíblia ou em qualquer situação, principalmente pela palavra, que é a nossa base, me encontre alguém que conseguiu essa proeza de sentar no globo da terra. Só o único poderoso e eterno Deus, o Deus dos céus, o Deus da Bíblia. Deus nunca vai ver alguém semelhante a ele. Ninguém consegue tirar ninguém nem nada das mãos de Deus, porque não tem alguém para vencê-lo. A segunda verdade que eu vejo que Deus nunca vai ver, embora ele veja tudo, mas a segunda coisa que ele nunca vai ver, um problema que ele não possa resolver. É isso mesmo. Não tem problema que Deus não resolva. No capítulo de número 5, versículo de número 7 da carta do apóstolo Pedro, da primeira carta do apóstolo Pedro, ele disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a única coisa que poderia impedir de Deus resolver um problema é a nossa ansiedade. É nós dizer que entregou nas mãos de Deus, mas estamos inquietos. Mas quando nós deixar toda a inquietação e entregar de fato o problema na mão do Senhor, sem ansiedade, tenha certeza que não tem problema que ele não consiga resolver. Está escrito no Salmo: deleita-te também no Senhor, e ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais
Ele fará. Então, uma vez que você entregou na mão do Senhor e deixou a ansiedade, não há problema insolúvel para Deus. Não existe nada impossível para Deus. A partir do capítulo 16, 17 e 18 de Gênesis, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele que daria um filho, ele ficou assim meio que desconfiado, mas ficou, vamos dizer que na dele. Mas Sara não, Sara duvidou, Sara riu. Então os mensageiros do Senhor, os anjos que foram ter com Abraão, disse a ele: porventura há alguma coisa difícil para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus? No capítulo de número 1, versículo 37 do livro do Dr. Lucas, ele deixou registrado: porque para Deus nada é impossível. Então Sara, além de ser estéril, estava avançada em idade e avançada em muito com relação ao nosso tempo de vida hoje. Ela duvidou, mas hoje disse: tem alguma coisa difícil para Deus? Então, não tem problema que Deus não possa resolver. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua casa ao Senhor, entrega teu problema ao Senhor, entrega a tua causa judicial ao Senhor, entrega tudo que diz respeito ao Senhor, porque não há impossível para Deus. Deus resolve tudo. A terceira coisa que eu vejo, que embora Deus veja tudo, mas eu vejo que essa terceira coisa Deus nunca viu e nunca vai ver, é um justo sem resposta à sua oração. Sim, um justo sem resposta à sua oração. No livro, na primeira epístola de João, capítulo de número 5, verso 14 e 15, a Bíblia diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então Deus, ele é um Deus que responde. Deus é um Deus que não deixa um justo sem resposta. Às vezes, a resposta não é a que você quer ouvir. A resposta não é a que você espera ouvir. Às vezes a resposta não lhe agrada, mas Deus nunca fica sem responder. De repente você pode olhar e dizer: mas quem são esses justos? Eu não sou justo. Você pode olhar para a sua pequenez, para o seu estado de pecado, para o seu estado pecaminoso e dizer: mas eu não sou justo. Mas eu venho com essa palavra de Deus te dizer: sim, você é justo. Quando Jesus Cristo aceitou o desafio de vir se tornar um ser humano e morrer na cruz para nos salvar, o sangue de Jesus nos purificou e nos justificou de todo pecado. Então, o que é justificar? É o ato de tornar sem culpa, de tornar inocente, é o ato de devolver um direito de salvação que o homem havia perdido. Então, a partir daí, todo quanto aceitam a Jesus Cristo, entrega a sua vida para ele, sim, está na qualidade de justo. Esse entra para o quadro dos que estão na qualidade de justo. Vejamos alguns textos bíblicos aqui para a nossa reflexão. Romanos capítulo de número 3, versículo 24 e 28, a Bíblia diz: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Fé é justificado quando você entregou ou entrega a sua vida para Cristo. Você decide agora mudar de vida, mudar o rumo da sua vida. Você decide
aceitar todo o sacrifício que ele fez lá na cruz e dizer: é verdade, Jesus fez tudo isso para me salvar, então eu vou servi-lo. A partir do momento que você toma esta atitude, você agora entra para o rol dos justos. Então, a partir desse momento, a sua oração tem poder. Capítulo de número 5, tem um texto muito interessante também que eu quero compartilhar com você, o verso de número 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um só homem, muitos serão justificados. E a desobediência de um só homem foi a de Adão, quando ele pecou lá no Éden, desobedeceu quando Deus disse para ele não comer do fruto daquela árvore, ele desobedeceu. E pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Esse um foi Jesus, como eu já disse, aceitou o desafio de se tornar ser humano para morrer na cruz para nos salvar. A partir de então, de Jesus, nós ganhamos o título de justos, de justificados. Então, uma vez que Cristo nos justificou, jamais ele vai ficar sem atender a nossa oração. Está escrito também no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Capítulo de número 5, versículo 17 de Tiago, a Bíblia diz que Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pedindo ao Senhor que não chovesse, por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois, orando ainda, pediu a Deus que chovesse, Deus mandou chuva sobre a terra. Então observe, Deus ouve a oração de um justo, Deus ouve a tua oração, Deus ouve o teu clamor. A oração, ela funciona, tem momentos que como um depósito, você está orando, parece que você não está vendo efeito, mas quando você mais precisa ou quando você menos espera, você vê Deus agir em seu favor. Isso é fruto da oração que você teve em depósito. Jamais, Deus nunca vai ver um justo sem resposta de uma oração. Só há uma condição de uma oração que Deus não vai ouvir. É aquela oração maliciosa, é a oração com engano, é a oração com perversidade, é a oração com vanglória, é a oração com disputa, como acontecia com os fariseus que iam orar nas praças para ser visto. Outro exemplo, quer ver? É quando aquele seu vizinho começa a lhe perseguir, começa a se tornar um calo no seu sapato que você não o suporta mais. Aí você vai dizer: vou orar para Deus matar. Oh, meu amigo, oh, minha irmã, essa oração não é uma oração de um justo. Essa oração não é uma oração sábia. Uma oração sábia, uma oração de um justo, sabe qual é? Ele está me perseguindo, mas eu vou orar para Jesus libertar ele, para Jesus transformar a vida dele, para Jesus mudá-lo e para Jesus salvar. Esta é a oração de um justo, esta oração sim, esta Deus ouve, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quem diz é a Bíblia. Então é impossível, Deus nunca viu e nunca vai ver um justo sem resposta à sua oração. A quarta coisa que eu vejo na Bíblia, embora Deus veja tudo, mas a quarta coisa que eu vejo que Deus não consegue ver, uma vida que Ele não possa transformar. Sim, Deus não consegue ver uma vida que Ele não possa transformar. Em Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 26 e 27, a Bíblia diz, Deus chamando aquele povo ao arrependimento, ao conserto. Deus diz que se aquele povo aceitasse o conserto de Deus, que Deus lhe poria vestes novas, que Deus lhe daria um coração de carne, que Deus lhe daria um coração novo, que Deus lhe restituía tudo o que havia perdido. Oh, meu amigo, oh, minha amiga, Deus tem
poder para transformar a tua vida. Deus tem poder para mudar a tua história. De repente você olha para você e acha que não tem mais jeito. Quem sabe você é uma pessoa que faz uso de droga, de bebidas alcoólicas, faz uso de drogas ilícitas. Quem sabe você está cansado da vida que leva e acha que para você não tem mais jeito. Quem sabe você faz parte da vida do crime, acha que não tem mais solução. Deus consegue olhar a tua vida como uma vida que tem jeito. Deus não vê como o homem vê, Deus vê com um olhar de amor, com um olhar de compaixão. Ou você acha que Deus te fez para lhe perder de mão beijada? Não, saiba, Deus vê a tua vida como uma vida que pode ser transformada. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. O apóstolo Paulo era um homem que perseguia a igreja, era um homem que pedia carta aos imperadores para poder matar crente, para maltratar crente, para acabar com cultos. Para Paulo, muitos poderiam achar que não tinha mais jeito, mas sabe o que aconteceu? Um dia Paulo teve um encontro com Jesus, Paulo teve um encontro com Deus, Deus transformou a vida de Paulo, Deus mudou a vida de Paulo. Antes o nome dele era Saulo, Saulo significa perseguidor. Deus vai e transforma de Saulo para Paulo, de modo que Paulo se transformou. Deus transformou Paulo em um dos maiores apóstolos, em um dos maiores mensageiros da palavra de Deus. Tanto é que foi o apóstolo que mais escreveu cartas e epístolas bíblicas, vamos dizer assim. Então, Jesus, ele quer transformar a tua vida. Jesus não consegue ver uma vida que ele não transforme. Alguém pode olhar para você e dizer, para você não tem mais jeito, sabe por quê? Na ótica humana, o homem consegue ver uma vida que não tem jeito, mas Deus não vê assim. Deus olha para todas as vidas capaz de ser transformada por ele. Portanto, diante de tudo que Deus, aleluia, consegue ver, Deus não consegue ver uma vida que ele não possa transformar. Portanto, ainda tem jeito para a tua história, ainda tem jeito para a tua casa, tem jeito para teus filhos, tem jeito para teu casamento, tem jeito para tudo que diz respeito a você, porque a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. A quinta coisa, que embora Deus veja tudo, eu trago que Deus nunca viu e que Deus nunca vai ver. Uma doença que ele não possa curar. Sim, não existe doença que Deus não possa curar. Lembra do texto que lemos no capítulo 32, do versículo 39 de Deuteronômio? Deus disse, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu faço sarar. Então Deus, aquele que nos fez, Deus conhece o trilho de cada veia do nosso corpo. Deus conhece o local exato de cada uma das artérias do nosso corpo. Deus conhece todos os ossos do nosso corpo. Deus conhece todas as células do nosso corpo. Tanto é que Davi disse, escrevendo no Salmo, que Deus tinha o visto ainda informe. Então Deus que conhece toda a nossa estrutura, porque foi Ele quem nos fez. Então Ele sabe aonde tocar para curar a tua ferida, para curar a tua enfermidade. De repente você se encontra acometido por alguma enfermidade, que seja física, que seja psicológica, que seja psicossomática, enfim, que seja espiritual, qualquer que seja o campo da enfermidade, Deus nunca vai ver uma enfermidade sem cura. No Salmo de número 30, o verso 2, a Bíblia diz que o salmista diz assim, eu orei e o Senhor me sarou. Em Isaías, capítulo de número 53, versículo 4 e 5, a Bíblia diz, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas
dores, enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando Jesus morreu lá na cruz por nós, automaticamente ele tomou o controle de todas as enfermidades. Portanto, não há enfermidade que Deus não possa curar. Está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18. Após Jesus morrer e ressuscitar com 3 dias, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus tem poder sobre a enfermidade. Jesus tem poder de curar a enfermidade, porque Jesus tem poder sobre todo o universo. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre tudo. Então, Deus nunca vai ver uma enfermidade que Ele não possa curar. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, que Ele possa te curar a partir do momento que você ouviu esta palavra e acreditou. Receba a cura, receba o milagre em nome de Jesus Cristo. Se inscreva aí no nosso canal e dê aquele legalzinho para que sempre você possa estar recebendo novos vídeos da mensagem da palavra de Deus. O próximo tema também é bastante interessante. Lhe aguardo no próximo. Deus abençoe.